Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e eu tenho certeza que Deus está fazendo maravilhas nessa noite. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando, porque o poder dele opera nas nossas vidas. Que a presença do Espírito de Deus entre no seu lar agora. E que toda falta de paz se transforme em paz nessa noite. Que tudo que estiver roubando a sua paz, que o Senhor venha restituir nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade nessa noite de estar aqui para falar a palavra de Deus. Nós precisamos do ensinamento da palavra de Deus. E nós vamos continuar e encerrar hoje aqui o livro de Gálatas. Nós vamos hoje estudar a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5 e também no capítulo de número 6. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse capítulo 5 ele é muito forte, ele fala muitas coisas e ele fala sobre algumas coisas que você pode estar vivenciando e Deus quer transformar a sua vida nessa noite. Lembrar também que esse ano nós estamos no ano de reproduzir aqui na nossa igreja. E há várias formas de nós reproduzirmos vidas para Jesus. E o tema que nós pegamos está aqui registrado em Gálatas, em capítulo 4, verso de número 19, quando Paulo fala assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse era o desejo de Paulo, que Cristo fosse formado dentro das pessoas. Hoje é isso que as pessoas precisam, de uma maturidade espiritual. Quando é que você pode chegar em uma maturidade espiritual? Quando Cristo realmente é formado dentro de você, quando Cristo preenche todo o teu pensamento, todo o teu coração, o teu modo de pensar, quando Cristo é enxertado na tua vida, todas as coisas começam a mudar, você pode ter certeza disso. Nós estamos então no ano de reproduzir, e Deus quer que você reproduza, ganhando almas, sendo um bom testemunho para as pessoas, é isso que Deus quer. Amém? Nós vamos aqui orar e pedir a bênção de Deus aqui sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar, Senhor, este ensino da Tua palavra nessa noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos use nesta noite, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos guia em toda a verdade e justiça. É o Teu Espírito Santo que nos ensina a santa e bendita palavra de Deus. E que o Teu Espírito venha nos ensinar nessa noite. Nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos que Cristo seja formado dentro de nós. E que nós tenhamos maturidade, Senhor, para vencer todas as lutas, todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as perseguições, todas as angústias, todas as aflições. Se nós estivermos firmados em Cristo e em Sua palavra, nada vai nos abalar, porque aquele que está firmado em Ti é como aquele que está firmado na rocha. Vem os ventos, vem as tempestades, vem tudo que vier contra esta casa, ela permanece de pé, porque ela está alicerçada na rocha. Deus, isso que nós queremos, que a Tua palavra seja liberada nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, o capítulo de número 5. Paulo, ele era um homem muito inteligente. Essa semana eu fui fazer um trabalho e eu pude falar da palavra de Deus para uma pessoa que nós estávamos indo fazer um serviço, e ele disse: poxa, como é bom conversar com uma pessoa que sabe as coisas. Saiba que ninguém nasceu sabendo nada, você precisa estudar, mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho insistido nisso na sua vida. Leia a palavra de Deus, mergulhe nela. Deus tem coisas tão boas para você. E Paulo ele era um homem muito inteligente, porque ele era um estudioso da Bíblia. E as pessoas que são estudiosas da Bíblia, eles têm um diferencial, eles erram menos, sabia? Se você tiver a Bíblia na sua vida, você vai errar menos e acertar mais, porque você vai ouvir mais a voz de Deus do que a sua própria voz, o seu eu, a sua carne, né?
E Paulo ele era muito inteligente, por isso que ele foi o apóstolo que mais escreveu, porque quanto mais você busca, quanto mais você mergulha, mais Deus te dá. Então vamos aqui, Gálatas do capítulo 5, do 1 ao 6, Paulo ele fala sobre, o primeiro título dessa palavra é que devemos permanecer na liberdade de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus te chamou para você ser livre. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, é dele que nós devemos aprender, é ele que nós devemos seguir, ele é o nosso mestre. E Paulo diz que nós devemos permanecer na liberdade que Jesus Cristo dá. E no capítulo 5, do 1 ao 6, nós vamos ver rapidamente que não temos muito tempo. E acompanhe comigo na sua Bíblia, Gálatas 5, do 1 ao 6, Paulo diz assim, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3, e de novo protesto, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda a lei. Versículo 4, separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendo caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então Paulo estava querendo dizer aqui aos irmãos da cidade da Galácia que eles não deveriam voltar às práticas passadas, que eles deviam ter a liberdade em Cristo, como Cristo libertou a vida deles, e não voltar ao jugo da escravidão. Tem tantas pessoas que foram libertas por Jesus, mas devido ao pecado, devido à circunstância, volta de novo ao jugo da escravidão. Pessoas que conheceram a Cristo um dia, Jesus libertou das drogas, da prostituição, libertou do crime, libertou de tantas coisas, e daqui a um tempo essa pessoa volta novamente a esse jugo da escravidão, a esse jugo da servidão. Então Paulo está dizendo que os irmãos daquela cidade, eles aprenderam uma coisa, foram libertos pela palavra de Deus, e Paulo, porque naquela época existiam falsos mestres naquela cidade, como disse aos irmãos na semana passada, eles estavam voltando ao jugo da escravidão, voltando novamente ao seu passado. Então eu quero dizer para você, primeira lição, esqueça o seu passado, não olhe para trás, continue olhando para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, e continue nessa liberdade que Ele deu para você, de você servir a Ele todos os dias em espírito e em verdade. Nós vamos ver aqui no capítulo 5, do 7 ao 15, Paulo ele fala sobre a liberdade, que a liberdade não deve ser pretexto para o pecado. Nós não podemos usar essa liberdade que Jesus Cristo nos deu para o pecado abundar em nós. Então Paulo, ele relata aqui do 7 ao 15, eu quero ler com os irmãos, ele diz assim, ele fala algo tão interessante que serve para nós. Paulo diz assim, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Paulo estava dizendo aos irmãos, nossa, vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam servindo a Deus de uma forma tão maravilhosa, e quem impediu isso em vocês? Qual verdade que vocês estão obedecendo? E no versículo 8 ele diz, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Existem pessoas persuasivas, né? Ele tem poder na palavra, então ele quer desviar você da verdadeira, genuína palavra de Deus, dizendo que as coisas que ele faz, ou que a igreja dele faz, é a melhor coisa. Querido, deixa eu te falar uma coisa, a igreja é você, a igreja somos nós temos um mestre, esse mestre é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que nós não devemos parar de correr, ninguém pode impedir a nossa vida, que esta persuasão, essa pessoa persuasiva, não vem daquele que vos chamou. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10, confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis,
mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha, Deus nos chamou para a liberdade. Não useis, olha o que Paulo diz, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Olha que interessante. Se tem uma coisa que não presta na nossa vida é a carne. E nós vamos aprender lá na frente, porque nesse capítulo 5 de Gálatas, Paulo ele vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E você vai ver como a obra da carne, ela opera muito mais na nossa vida do que os frutos do Espírito, porque a Bíblia diz que é uma luta um contra o outro, o Espírito contra a carne contra o Espírito. Então Paulo diz que esta liberdade que Deus nos dá, nós não podemos dar ocasião para a carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Verso 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma pergunta, você se ama? Se você se ama, você tem que amar as pessoas. Se você quer o bem para você, você tem que querer o bem das pessoas. E é o segundo mandamento que Jesus nos ensina. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o meu próximo? Amar o meu próximo é eu ver ele passando uma necessidade, ele tendo um sofrimento, precisando de uma ajuda, e eu ter a condição de fazer aquilo e não o fazer. Quando eu negligencio essa ajuda, a pessoa que está precisando de ajuda, eu não estou amando essa pessoa. Eu não estou praticando o que a palavra de Deus diz. Porque o que diz a palavra aqui? Que toda lei se cumpre em uma só palavra. A lei se cumpre não só nessa palavra, mas amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, com tudo que você pode, e o teu próximo como a ti mesmo. O resto, meus irmãos, é resto. Essa é a realidade. Amar o nosso próximo. Você já fez bem para alguém esse ano? Você ajudou alguém esse ano? Pastor, eu estou desempregado. Às vezes não é só uma ajuda financeira, às vezes que a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está precisando de uma ligação. Nessa época agora de pandemia, a gente não pode ir para abraçar as pessoas, né? Então hoje o nosso abraço ele está sendo um abraço virtual, né? Então você manda um WhatsApp, manda uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, lembra que aquela pessoa é amada, olha, Deus ama a tua vida, tem um propósito com você, nós amamos você. É isso, você foi chamado para amar as pessoas, para estimular as pessoas a amar a Deus e as pessoas também. E no versículo de número 15, Paulo diz assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha só, existiam pessoas naquela época que se mordiam um ao outro, de raiva. Então não é isso que Deus quer. Hoje, infelizmente, está tendo uma disputa tão grande, né? Disputa de profeta, disputa de pastor, disputa de igreja, que essa igreja é melhor que aquela. Eu vou voltar a dizer isso para você. A igreja é você. Você é a igreja. Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você é a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. E Paulo ele continua, agora nós vamos entrar nessa área aqui que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Tudo que um cristão hoje precisa é ser guiado pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É quando a sua vontade não prevalece mais e você é guiado pela vontade de Deus, nos preceitos que a palavra de Deus tem para você. Então Paulo vai dizer aqui nesse estudo, do versículo 16 ao 18, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E se você não está sendo, Deus quer começar a guiar a sua vida, através do Espírito Santo. Talvez você esteja sendo guiado por você mesmo, por suas vontades, por seus prazeres. Olha onde você está chegando, olha o buraco onde você está entrando. Uma vez eu preguei aqui na igreja e disse aos irmãos que existem buracos que nós entramos, e existem outros que Deus permite que nós entramos e Ele mesmo se responsabiliza de tirar. Só um exemplo para você entender, você que está me assistindo. Quando Deus aparece a Noé e vê
todo o pecado que a terra estava fazendo contra Deus, as suas abominações, Noé não entendia nada, Noé não era arquiteto, Noé não era engenheiro, e Deus diz para ele, Noé, constrói uma arca. Então, Deus acaba colocando Noé numa grande fria, num grande buraco, mas Deus se responsabiliza, ajuda Noé, ele vira um arquiteto, ele vira um engenheiro, coloca toda a sua família, coloca todos os animais, vem a água e mata todas as pessoas. Essa arca representava quem? Jesus. Nós só somos guardados em Jesus. Então, existem buracos que nós entramos e nós temos que pedir a misericórdia de Deus para Deus me tira desse buraco que eu entrei. E existe, para você entender, responsabilidades que Deus te coloca, você acha que você não vai conseguir e Deus lhe ajuda, lhe dá força e faz cumprir aquele propósito que Ele determinou na sua vida. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é você apagar toda a sua vontade, todo o seu desejo e deixar Deus guiar a sua vida. E Paulo fala isso aqui. No verso de número 16 ao 18, ele diz assim, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andar em espírito. Esse espírito, ele está na letra E maiúscula. Nós somos tricotômicos, nós temos alma, corpo e espírito. Mas esse espírito que a Bíblia está dizendo não é você ser guiado, andar pelo seu espírito, senão você vai errar, senão você vai falhar. Aqui a palavra de Deus ela é muito clara dizendo andar em espírito, com um E maiúsculo. Andar no espírito significa andar conforme a vontade de Deus. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência da carne? É toda a vontade que a sua carne quer praticar. Concupiscência é praticamente a vontade de toda a carne. Então Paulo diz, andar em espírito e você não vai cumprir as vontades da sua carne. E o que diz o verso 17? Porque a carne cobiça contra o espírito. Olha que luta que nós temos. Os irmãos que estão aqui atrás de mim, eu gosto dos irmãos. Nós temos uma luta da carne contra o espírito. Essa luta ela é diária, essa luta ela é constante, essa luta ela é de manhã, essa luta é à tarde, essa luta é à noite, essa luta é de segunda a sexta, é de 30 em 30 dias, é de trimestre, é de semestre, é de ano em ano. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter uma luta da sua carne contra o espírito. E o espírito contra a carne, é um lutando contra o outro. E estes opõem-se um ao outro. Eles têm uma briga todos os dias. Todos os dias quando você acorda, do seu lado está a carne, do outro lado está o espírito. E cada um, para você entender, cada um coloca uma luva de boxe na mão e eles começam a lutar. E no final do dia, você sabe quem venceu esta luta. A carne ou o espírito? Quem venceu? A carne, você dando lugar às tentações, aos prazeres do mundo, aos vícios, ou o espírito, renunciando todas as coisas. Pastor, como é que eu consigo andar no espírito? Você só consegue andar no espírito meditando na palavra de Deus de dia e de noite, preenchendo o seu pensamento com as coisas boas que Deus tem para você. Porque o diabo vai vir. Ele joga ciladas, ele joga setas na sua mente, na nossa mente, para a gente frustrar o plano de Deus e a bênção que Deus tem para nós naquele dia. Então, todos os dias, é uma luta da carne contra o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Olha como a Bíblia é, um luta contra o outro. Então, o espírito olha para a carne e fala, eu não quero que você peque. E a carne fala, não, eu vou pecar. Então é aquela luta, um jogando para o outro, um se opõe ao outro, diz a palavra de Deus, para você não fazer aquilo que você tem que fazer. E no verso de número 18, Paulo diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. A lei para nada presta, mas o Espírito é vida. E aí, no verso de número 19 em diante, Paulo ele vai dizer sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E é muito forte isso. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar. Existem palavras aqui que você nunca ouviu. Você não sabe nem o significado. E eu estou trazendo para você o significado disso. Paulo ele diz aqui no verso 19, capítulo 5, verso de número 19.
porque as obras da carne são manifestas quais são terríveis. Primeiro, a prostituição. A prostituição está terrível no mundo. Bem verdade que eu estava passando com meu companheiro de trabalho hoje, e aqui nas imediações da nossa igreja, ali perto do Campo de Marte, existe umas ruas ali de prostituição terrível. E as pessoas estão sendo levadas à prostituição. Os filmes pornográficos, eles têm acessos imensos na internet. Homens acessando, mulheres acessando, adolescentes, que os pais às vezes não estão vendo o que os filhos estão fazendo, estão acessando a prostituição. Então é obra da carne, prostituição. Está bem claro o que é prostituição. A segunda coisa que Paulo fala sobre a carne é a impureza. Como a impureza tem dominado as pessoas. A pureza está indo embora, mas a impureza está tomando conta da humanidade. As pessoas estão se tornando impuras. E parece que a impureza, ela entrou no lugar da pureza. Isso é obra da carne, uma pessoa impura. Só pensa em coisas ruins. Terceira coisa que Paulo fala é sobre a lascívia. O que é a lascívia? Eu separei aqui para você essa obra da carne, lascívia. Talvez a lascívia esteja tomando conta da sua vida e você não tem tomado ciência disso. Olha o que é a lascívia. É a propensão para a luxúria. Que mais? Olha só, olha o que diz aqui o dicionário Aurélio. Isso não é nem a Bíblia. Lascívia é uma sensualidade exagerada. Quantas pessoas que têm uma sensualidade totalmente exagerada? Eu lembro que um tempo atrás, estava tendo uma moda, só para você entender, existiam pessoas que vinham com aquelas mini blusas na igreja. Aí a pessoa dava glória a Deus, quando levantava, só faltava aparecer as partes íntimas. Isso é sensualidade exagerada, isso é obra da carne. Pessoas que usam uma roupa praticamente como se fosse a segunda pele, é tudo grudada, não consegue dar um passo a mais, levantar os braços. Isso é lascívia, isso não é de Deus. Isso é o quê? É uma sensualidade exagerada e chama a atenção das pessoas, dos homens ou das mulheres. Isso não é só para homem, é para mulher. Um dia eu estava indo trabalhar, vi um rapaz com a calça super apertada e todo mundo olhava para ele. Então é excesso de sensualidade. Isso é obra da carne. Tudo que você desperta, moço, moça, irmã, irmão, homem, mulher que está me assistindo agora, tudo que você faz no teu corpo para ser exagerado é sensualidade exagerada. Isso é obra da carne. Deus não trabalha com isso. Deus quer libertar você disso. Outra coisa que a palavra de Deus diz aqui é idolatria. Idolatria, eu posso fazer muitas idolatrias na minha vida. E você sabe o que é idolatria? Idolatria é você colocar tudo no lugar de Deus. Aonde Deus tem que estar, você está colocando esta pessoa, este objeto, este ser, esta empresa. Existem pessoas idólatras ao trabalho. Existem pessoas idólatras até mesmo à sua igreja. A minha igreja é melhor. Não, a sua igreja não é melhor. É idolatria. Toma cuidado. Tudo que você se apega demais acima de Deus é idolatria. Toma cuidado, você pode tornar o seu carro um objeto de idolatria. Ninguém pode encostar. Eu já falei uma vez isso aqui, existem pessoas que têm o carro, só pode andar ele mais um, não pode pôr mais pessoas, que o pneu pode estragar, o amortecedor, alguma coisa desse sentido. Irmão, você vai partir, o seu carro vai ficar aqui, o seu dinheiro vai ficar aqui, as suas riquezas vão ficar aqui, só vai a tua alma para a presença de Deus. Larga dessas coisas, larga dessa idolatria. O mundo passa, toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Fuja da idolatria. Está gostando? É obra da carne. Outra coisa que Paulo diz é sobre as feitiçarias. Pessoas feiticeiras. Existem feiticeiros. Estão tendo algumas coisas agora dentro de algumas igrejas que estão se tornando feitiçaria.
Está mudando as coisas, as pessoas querem mudar a palavra de Deus por objetos. Você tem que colocar isso na sua casa, leva isso, leva esse óleo, leva isso, leva aquilo. As coisas estão mudando para encher igreja. A palavra de Deus ela é genuína, Jesus não precisa nada disso. Jesus multiplicou pão, Jesus multiplicou peixe, Jesus nunca deu nenhum objeto na mão de ninguém. A feitiçaria está entrando dentro das casas e nós temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa que Paulo diz sobre a obra da carne é inimizade. Quantas pessoas que você deixou de conversar? Uma pessoa fez um mal para você e você deixou de conversar com essa pessoa, você é inimigo dessa pessoa. Deus não quer isso. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus, ele não tratava as pessoas como elas mereciam ser tratadas, mas ele tratava as pessoas com amor. Nós não podemos ter inimizade. Eu não fui com a cara desta pessoa, eu não gosto dessa pessoa no meu trabalho, nossa, eu odeio essa pessoa, eu detesto essa pessoa, isso é obra da carne. A Bíblia diz lá atrás que eu li para você, o segundo mandamento, ama o teu próximo como a você mesmo, independente se ele é bom, se ele é ruim, se ele vai com a tua cara ou não vai com a tua cara, você não pode ter inimizade com ninguém. Filho, se você está tendo inimizade com seu pai, com a sua mãe, relate essa amizade novamente e assim por diante. Se você tiver inimizade com alguém, um conselho que eu te dou nessa noite, volte a ter amizade, volte a amar esta pessoa. Você não é obrigado a conviver, mas você não pode ter inimizade. Você não é obrigado a conviver, mas você é obrigado a amar esta pessoa, porque esta pessoa que você está tendo inimizade, que você está odiando, é uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus igual você é. Obra da carne, inimizade. O que mais que Paulo diz sobre as porfias? O que é as porfias? Isso é interessante. Uma pessoa que tem porfia, obra da carne, sabe o que é? É uma pessoa que vive com contenda de palavras. É um contendeiro. Essa é a realidade. É um contendeiro ou uma contendeira. Tudo ele briga. Tudo ela briga. Um outro significado da porfia é discussão. Muita discussão. Isso é obra da carne. Mais uma obra da carne, o que é? É uma disputa. Porfia é quando você disputa com uma pessoa. Eu sou melhor que você, eu faço melhor com você, eu trabalho mais que você, eu ganho mais que você, eu faço mais que você, eu arrumo a casa mais do que você, eu faço isso mais do que você. Isso é porfia. Deus não está nisso, é espírito de disputa, tem que fugir isso da sua vida. Pena que nós temos que correr. Tem bastante coisa aqui para a gente aprender. E Paulo continua dizendo aqui sobre as emulações. O que é emulação? Talvez você nunca ouviu dizer isso, né? As emulações, o que é? É ser superior ao trem. Isso é obra da carne. Você se acha superior à pessoa que está do seu lado, à pessoa que você trabalha, à pessoa que você convive. Isso é emulação, é espírito de superioridade. Eu sou melhor que ela, eu sou melhor que ele. Deus não quer isso para a sua vida. E o que é mais? Competição é praticamente a mesma coisa que porfia. Competição é disputa, é concorrência. Isso é emulação. Eu faço melhor. Hoje na igreja tem muitos, né? Eu canto melhor, eu toco melhor, eu oro melhor, eu prego melhor, eu faço melhor, eu visito melhor. Você não faz nada melhor, é Deus a sua vida. E se você faz, glória a Deus, não precisa se vangloriar nas coisas que você faz. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais coisa alguma, façais no nome do Senhor. É no nome de Jesus, é Deus que te levantou. Você não precisa querer e nem ser melhor do que ninguém. Deus sabe do seu chamado e sabe para que Ele te escolheu. Então essa é emulação. A pessoa se acha melhor que o outro. Ah, eu sou pastor, eu sou melhor que o pastor que chegou agora. Não, a Bíblia diz, considere as pessoas superiores a você. Se você entender isso, de você considerar as pessoas superiores a você, o espírito de humildade sempre vai estar dentro do teu coração. Então é isso, emulação. A Bíblia diz sobre as iras. Quantas pessoas iradas, né? Já acorda irado, já acorda nervoso.
Quantas pessoas que a Bíblia diz aqui, fala das pelejas, das guerras, só vive na guerra, das dissensões. O que é dissensão? É desavença, é conflito, pessoas que vivem com isso, sempre discutindo com as pessoas, ira. Quantos que saem de casa, ele sai, ele está dirigindo, um motoqueiro passa, alguém passa na frente dele, ele já fica irado, ele já xinga. Isso é obra da carne. Abençoa essa pessoa. É difícil, né? Uma vez eu lembro de uma situação que eu estava no shopping esperando tanto tempo uma vaga. Estava ali com a minha esposa, com as minhas filhas, elas pequenas, e eu esperando há um bom tempo ali. E daqui a pouco vem um espertão do nada. O cara me sai da garagem, ele pega e entra com tudo. E ele olha para mim e diz assim, o mundo é dos espertos. E o meu sangue na hora subiu. E eu falei, o que eu faço com esse cara? O que eu faço com ele agora? Eu vou entrar em desavença com ele, vou entrar em conflito? Eu falei, não, daqui a pouco surge mais uma vaga. Esse é o papel do cristão. É difícil, irmão. Daqui a pouco surge mais uma vaga e passou-se um tempo, eu consegui mais uma vaga. Vai que eu começo a discutir com ele, que ele estivesse armado, eu com a minha família, tem que ter sabedoria. Evitar, sabe, as dissensões, as desavenças, os conflitos. Isto é obra da carne, diz a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz mais aqui sobre heresia? Heresia, irmão, você aprendeu uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quantas pessoas invejosas, a Bíblia diz sobre inveja. Quantos invejosos dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da igreja. Quantos invejosos, né, que não quer o seu crescimento. Se você tiver esse espírito na tua vida, que você tem inveja do que a pessoa conquistou, do que a pessoa é, você pode ter muito mais que aquela pessoa e você pode ser muito mais que aquela pessoa se você arrancar essa inveja da tua vida e deixar Deus trabalhar na tua vida. Você não precisa invejar o que as pessoas têm. Eu conheci uma pessoa esses dias que ele disse que uma pessoa ia na casa dele e tudo que essa pessoa via na casa, aquela mulher também tinha que comprar. Esse espírito de inveja, isso aí tem que sair da sua vida. Você não precisa copiar ninguém, você precisa ser semelhante a Jesus, é isso que importa. Tem tanta obra da carne, homicídio, isso é obra da carne, bebedice, não preciso nem falar o que é isso, né? Glutonaria, obra da carne. Sabe o que é glutonaria? É quando você aguenta comer 2 pedaços de pizza e você come 4. Você come 5. Você acorda de manhã, teu organismo pode comer um pãozinho, não, mas você come 3. Você vai na lanchonete e vê aquelas esfirras bonitas, me dá 3 esfirras. Come 3 esfirras. Vai fazer um prato de arroz e feijão, parece que Jesus vai voltar. Deixa eu aproveitar e encher o máximo que eu puder. Deixa eu encher o máximo que eu puder. Então, vira ali o Monte Sinai, aquele arroz, aquele feijão, e a sua barriga fica daquele jeito. Você não consegue dormir. Isso é glutonaria. Isso é obra da carne. Você não precisa comer além do que você precisa, do que é necessário para o teu organismo. O que a Bíblia diz? E coisas semelhantes a estas. Presta atenção que agora tem um desfecho. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom assim? Se você pratica, ou eu, pratica coisas que eu disse aqui, ou semelhantes a ela, a Bíblia diz que nós não vamos herdar o reino dos céus. É difícil, né? Mas ser guiado por Espírito, você consegue fazer isso. E aí Paulo agora fala sobre os frutos do Espírito, o que o Espírito de Deus quer do ser humano. Olha que coisas diferentes, coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deus é um Deus totalmente contrário ao pensamento humano. Enquanto o pensamento do ser humano é matar, o de Deus é que tenha vida. Enquanto o sentimento do ser humano é que essa pessoa não vá para frente, a vontade de Deus, o pensamento de Deus é que esta pessoa seja abençoada por Deus. O pensamento humano é às vezes aquela pessoa que fez mal para você, que ela sofra pelo resto da vida.
Este não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então o pensamento de Deus, ele é totalmente contrário ao pensamento humano. Então os frutos do Espírito, para nós entendermos, e nós vamos encerrar com louvor, amém? Os frutos do Espírito é caridade. O que é? Amor. Olha que lindo. Outro fruto do Espírito, qual que é? Gozo. O que é gozo? É alegria. Alegria. Deus quer que você seja, primeiro, uma pessoa caridosa, que ame as pessoas, que ajude as pessoas, que dê força às pessoas que estão sem ânimo, tenha amor por essas pessoas. A segunda coisa que Deus quer é que você tenha gozo, que você seja uma pessoa alegre. Né? Tem até um louvor que diz: eu vou te louvar, não importa as circunstâncias, é você ter alegria em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio à pandemia, em meio aos momentos que as portas estão fechadas. Deus quer trazer na sua vida e quer que você tenha alegria, gozo. Um outro fruto do Espírito que Deus quer para você é que você tenha paz. Você está sem paz? Receba essa gloriosa paz de Jesus Cristo agora na sua vida, no teu coração. Se está tendo um momento de turbulência muito terrível dentro do seu lar, dentro da sua casa, eu declaro agora um fruto do Espírito na tua vida e na tua casa chamado paz. Receba essa paz que somente Jesus Cristo tem para você. Isso é fruto do Espírito, a paz. O outro fruto do Espírito é longanimidade. O que é longanimidade? É você ser uma pessoa paciente, saber esperar o tempo certo das coisas de Deus, não passar no sinal vermelho espiritual, esperar, sabe, com paciência, com longanimidade. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Deus quer que você seja paciente, que você seja longânimo, que você espere nele, que você descanse o seu coração nele. Isso é um fruto do Espírito. Davi, ele era este homem longânimo, paciente, ele sabia esperar em Deus, ele sabia o momento certo de entrar, o momento certo de sair. Talvez esteja faltando isso na sua vida. Seja paciente, seja longânimo, espere em Deus, descanse em Deus. Isso é um fruto do Espírito. Benignidade é você ser bom dentro da sua casa. Olha o que a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Quando nós deixamos a benignidade, a bondade entrar dentro de nós, Deus começa a nos abençoar. Isso é um fruto do Espírito. Um outro fruto do Espírito é a bondade, é você ser bom com as pessoas. Talvez você pare num farol e você às vezes não quer ajudar uma pessoa, porque sabe que aquela pessoa, se você der um valor, ele vai usar droga. Mas você pode ser bondoso, abrindo o seu vidro e dizendo: olha, Deus ama a sua vida, Deus tem um propósito para você. Despeje na vida das pessoas a bondade. Deus quer isso, isso é um fruto do Espírito. Deixa isso agir na sua vida. O outro fruto do Espírito é a fé. É você acreditar que Deus é poderoso para fazer muita coisa na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, no meio da tua família, na tua saúde. Tenha fé que Deus vai abrir uma porta especial para você. Receba esse fruto do Espírito na sua vida, a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é um fruto do Espírito, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, receba a fé na tua vida. Isso é um dom também de Deus. Isso é um fruto do Espírito. Você ter fé, você acreditar que hoje está desta maneira, mas amanhã vai ser melhor. Se tudo está trancado, tudo não está dando certo, amanhã vai dar. Eu creio pela fé. E o penúltimo fruto do Espírito é a mansidão. É você ser manso, você saber entrar e você saber sair, você ser manso. Você não se estourar por qualquer coisa. Hoje nós temos isso. Nós moramos aqui em São Paulo. Hoje nós temos de tudo para explodir. Qualquer coisa
nos dá vontade de explodir, de falar alto, de gritar, de brigar. Mas Deus não quer isso. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha, Jesus era manso. Jesus, ele era manso, ele sabia lidar com as pessoas. Deus quer que esse espírito de mansidão tome posse da sua vida. E o último fruto do Espírito é a temperança. Você não ser nem mais e nem menos. Aqui já fala temperança, uma pessoa temperada. Quando você vai temperar uma salada, eu gosto de dizer isso. Você não vai colocar nem muito sal, nem pouco sal. Você vai temperar essa salada como ela tem que ser, com um paladar gostoso para você comer esta salada. Temperança. É isso que Deus quer. Deus quer te dar os ingredientes certos. Você dosar as coisas da forma certa, não colocar nem mais e nem menos. No tempo de Deus, na hora de Deus, na temperança, esperando tudo em Deus. E Paulo diz assim: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e com as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E nós vamos ver os 6 aqui, porque nós vamos finalizar. No capítulo de número 6, Paulo ele fala que nós temos que lidar com o pecado do próximo e a ajuda comunitária. Ele diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Olha isso. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos chamados para levar as cargas das pessoas, ajudar as pessoas. Nós temos que fazer isso. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha, se você pensa que é alguma coisa, não sendo nada, a palavra de Deus diz, você está enganando a si mesmo. Verso 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, olha que interessante, nós que conhecemos a palavra de Deus, olha o que Deus diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Interessante, hein? Não erreis. A Bíblia diz: não erreis. Por quê? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Paulo ele fala sobre a lei da semeadura, agora a partir do verso número 8. Porque o que semeia na carne, na sua carne ceifará o que? A corrupção. Se você está semeando na sua carne, você vai semear corrupção na sua vida. Você vai ter grandes problemas se você der valor para a sua carne. Se você for guiado pela sua própria vontade, eu posso te dizer pela palavra de Deus, você vai ter muitos problemas. E você às vezes vai trazer esses problemas aqui para nós. E sabe o que eu vou dizer para você? Que Deus quer dominar a sua vida, dominar você pelo Espírito Santo. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia! O que semeia no Espírito, ele vai ceifar a vida eterna, ele vai morar eternamente com Jesus. Aleluia! Escolha a semente que você quer jogar nessa noite. Aonde você vai semear, na tua carne ou no Espírito? A carne você vai semear a corrupção, você vai ter problema.
mas se você semear no Espírito, você vai ter a vida eterna. Eu garanto isso para você pela palavra de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, Paulo diz. Não se canse de fazer o bem. Talvez o diabo esteja jogando na tua mente, não adianta você ficar fazendo isso pelas pessoas, não adianta você ficar fazendo isso pela igreja, não adianta você ficar fazendo isso no seu trabalho, você é um bobo. Não, Deus está dizendo para você, não se canse de fazer o bem, continue fazendo o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você vai começar a ceifar a palavra de Deus, e você vai ceifar toda a bondade que você está fazendo. Se você não se desfalecer, não desfaleça em fazer o bem. Paulo ele diz então, no versículo 10, então, enquanto temos tempo, você está tendo tempo, amém, querido? Você tem tempo, Deus está te dando tempo, você está vivo, Deus está lhe dando oportunidade. E essa noite é noite de oportunidade. Enquanto você tem tempo, diz a palavra de Deus, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha, você tem tempo. Eu li esse versículo na live solidária. Lembra disso, Belinha? Nessa live solidária que nós tivemos, eu falei sobre esse versículo. Olha o que esse versículo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Dia 11 agora, olha, eu vou aproveitar esse gancho, que Deus é maravilhoso. Dia 11 agora nós vamos ter nosso terceiro Drive Church aqui na nossa igreja, a nossa segunda live. A nossa primeira live nós tivemos aqui das 15 às 18, onde nós arrecadamos quase 400 quilos de alimento para abençoar as famílias. No dia 11, guarda essa data, dia 11 de julho, nós teremos aqui a nossa segunda live solidária, o terceiro Drive Church, das 10 da manhã às 18 horas da tarde, onde você vai poder abençoar famílias. Nós estamos aqui na nossa igreja com 160 famílias cadastradas, aleluia, recebendo alimentos da sua doação. Então vai ser essa live solidária. Não canse de fazer o bem, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Deixa eu te explicar. Você tem que fazer o bem a todos, mas principalmente a pessoa que está dentro da igreja, o necessitado, o aflito, aquele que está com uma dificuldade financeira, aquele que está precisando de uma porta de emprego. Ajude esta pessoa se você tem condição. Deus vai abençoar você. Se você tem um valor na sua conta e Deus está tocando para você abençoar um irmão, faça isso. Semeie na vida dessa pessoa. Não precisa um pastor vir te falar, não precisa um membro vir te falar. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está falando já com você, e você está sendo teimoso em ajudar esta pessoa, e Deus quer que você ajude esta pessoa. Deus está me usando como um canal aqui nessa noite. Abençoe esta pessoa. Deus vai liberar uma grande bênção na tua vida. Aos domésticos da fé, vede com grandes letras vos escrevo por minha mão, Paulo dizendo, 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13, porque nem ainda estes mesmos se circundam quando guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para que se gloriarem a vossa carne. Versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo teria grandes motivos para bater no peito e dizer: eu sou o maior apóstolo, eu sou o homem que mais prego, eu sou o homem que mais conheço as Escrituras. Mas olha o que Paulo diz: longe de mim esteja me gloriar. Quando você faz alguma coisa para Deus, quando você canta bem, quando você prega bem, quando você
é um bom dizimista, um bom ofertante, quando você é uma pessoa que ajuda as pessoas, quando você é um bom funcionário, quando você é um bom pai, quando você é uma boa mãe, quando você é um bom filho, você não precisa se gloriar disso, porque o próprio Deus testifica isso na sua vida. E Paulo diz: longe de mim seja me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Paulo olhou para ele um dia e falou: olha, tudo isso que está aqui não vale nada, está crucificado para mim. Eu crucifico todas as minhas vontades, eu crucifico todas as obras da carne, essas obras que ele disse aqui para nós, eu crucifico todas essas obras da carne, para que Cristo seja manifestado na minha vida. Versículo 15, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, é isso que Deus quer para nós, que você seja uma nova criatura. Versículo 16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sabe que é o Israel de Deus? Somos nós, os gentios que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido a palavra de Deus nessa noite, que você possa ter absorvido aquilo que Deus tem para você. Amém? Eu quero